Amados em Cristo, vamos dar continuidade sobre o assunto da última palavra. O tema é a restauração da palavra como um fator primordial para o avivamento. A restauração da palavra como um dos fundamentos para o avivamento. Quero chamar a atenção de vocês para lermos aqui um texto que está na segunda epístola aos Tessalonicenses. Vamos ler o capítulo 2. Eu creio que aqueles que ouviram a primeira palavra sabem que o texto áureo deste assunto se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 22, naquele episódio que envolve o rei Josias. Nós vamos ainda ver mais alguns detalhes sobre Josias e procurar ver no Novo Testamento qual é o ensino do Senhor sobre este assunto, sobre a restauração da palavra. Então, por favor, vamos observar atentamente a leitura aqui de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, eu gosto dessa frase, irmãos, porque ela vem de um vocábulo grego, que é epsunagoge. É uma frase que ela ocorre apenas 2 únicas vezes no Novo Testamento. Aqui e em Hebreus, capítulo 10, versículo 23, quando diz assim: não deixemos de congregar. Essa palavra congregar é a mesma palavra que está no texto original para essa frase, reunião com Ele. Nós vos rogamos, irmãos, que não vos demorais facilmente do vosso modo de pensar. Não sejais lentos, não sejais nécios, não sejais levianos na maneira de pensar. É isso que ele está dizendo. E não vos perturbeis, seja no espírito, seja por palavra. Quer dizer, qualquer tipo de espírito que esteja aí falando da volta do Senhor, qualquer tipo de palavra que esteja falando da volta do Senhor, nem por epístola, nem por alguma coisa escrita, nem por uma palavra ministrada, como se fosse nossa, no sentido de que o dia do Senhor chegará. Mais um ponto que eu preciso colocar ainda na leitura para que fique tudo muito claro. A frase dia do Senhor, nós já estudamos ela aqui. Quando estudávamos sobre as 7 trombetas, nós vimos que há uma clara diferença que está na exposição bíblica sobre o que é o dia do Senhor e o dia de Cristo. O dia do Senhor é o dia do seu juízo sobre as nações. Esse dia, no livro de Apocalipse, ele começa no capítulo 6, versículo 12, quando vai haver um grande e terrível terremoto, com consequências devastadoras. Nós podemos dizer que estamos caminhando, ou talvez estejamos dentro deste tempo, princípio das dores, uma análise séria sobre a condição espiritual do mundo, sobre a condição natural do mundo, sobre a condição política do mundo, sobre a condição social do mundo. Nós podemos dizer que há, sim, uma grande convulsão social, política, moral e espiritual. O cenário é este. Eu creio que ninguém pode discordar disso. Mas ainda não entramos na esfera do dia do Senhor. Então nós, a igreja, temos que nos prender a esse dia no sentido escatológico. Mas o dia que diz respeito a nós, de maneira exata, precisa, é o dia de Cristo. Está lá em Filipenses. Outras passagens você vai encontrar a Bíblia dando referência ao dia de Cristo, porque esse é o dia da igreja. É o dia do encontro com Ele, é o dia da sua volta para ela. É o dia onde ela vai experimentar um gozo indizível, onde os nossos corpos corruptíveis serão revestidos da incorruptibilidade, em nós será eternamente tragada a morte pela vitória. Então vamos seguir lendo. Ninguém de nenhum modo engane a vós, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então aqui Paulo vai nos dar alguns pontos muito importantes. O primeiro,
O primeiro é que vai haver uma apostasia. Essa apostasia, irmãos, falo para os irmãos com temor e com segurança. Esta apostasia é o que nós estamos vivendo. A igreja do Senhor Jesus, de maneira geral, ela está vivendo uma profunda, uma terrível apostasia. Lembre-se que há poucos dias atrás nós estivemos aqui, eu coloquei um teste aqui com 10 questões e uma questão para recuperação. Eu acho que muitos foram reprovados nas 10 e ainda foram reprovados na recuperação e ainda não se preocuparam com isso, continuar do mesmo jeito. Sabe o que é isso? Efeito da apostasia. Morto não ouve, morto não vê, morto não fala, morto não mexe. Está morto, está dentro de um caixão espiritual. Não tem reação. Por quê? Porque está consumido pela vida, consumido pelos anelos do coração. Tudo que envolve ele no sentido contextual. Por que ele vai se preocupar? Por que essa pessoa vai se preocupar com a sua alma, com o seu futuro? A fé religiosa, o conhecimento bíblico e intelectual. Então ninguém que esteja dentro de apostasia será capaz de reagir. Capítulo 37 do livro de Ezequiel, nós temos ali um quadro de apostasia. Quando o Senhor faz uma pergunta para o profeta Ezequiel: podes, porventura, estes ossos reviver? Aí o que ele diz? Tu sabes, só Deus conhece, só Deus sabe se poderá reagir, se poderá reviver. Só um sopro do Senhor. Mas para que esse sopro do Senhor venha sobre esse quadro de apostasia, algo tem que acontecer na igreja, e é o que nós estamos estudando, a restauração da palavra. É muito sério, irmãos. Deixe-me colocar mais um texto para nos ajudar a entender este quadro. Algumas páginas para frente aí, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito diz claramente que nos últimos dias, nos últimos tempos, dias que nós estamos vivendo, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos, escutando a espíritos, o que Paulo disse? Nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola, que alguém diga que seja nossa. Por espíritos, ninguém vos engane, enganadores, e doutrinas de demônios. Irmãos, não estamos falando do mundo. Paulo não está escrevendo para o mundo, ele não está falando que isso aqui vai acontecer no mundo. Ele não está dizendo que essa apostasia vai acontecer no mundo. Se você estudar a palavra apostasia aqui, ela significa retroceder. Retroceder. Se você abrir sua Bíblia, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39, você vai ver aqueles que retrocedem, aqueles que voltam atrás. Vida cristã é vida ascensional. A grande pergunta que o Senhor faz para mim e para você: a nossa vida, a tua vida, tem sido uma vida cristã ascensional? A vida cristã que você tem hoje, ela é muito mais profunda, ela é muito mais alegre, mais estimulante, vivificante, em termos de experiência, em termos de conhecimento, em termos de vida, em termos de poder, do que o ano passado? Ou você não se deu conta que a lamparina está apagando? Isso é característica das virgens nessas. Aquelas que vão bater na porta e o Senhor vai dizer assim: não vos conheço. Irmãos, por favor, recebam, não é ouvir. Ouvir todos estão ouvindo. Recebam a palavra do Senhor. Vão aos pés dele em oração. Se você ouve a palavra do Senhor e ela não te leva à oração, o mais que você se torna, sabe o quê? Um religioso intelectual. Se você gosta muito de ler a palavra, mas você não tem vida de oração, o máximo que você consegue ser é um religioso superficial. Ou um religioso intelectual, ou um religioso superficial. Que nós sejamos, irmãos, não religiosos, mas cristãos, servos, ouvintes, uma noiva que ouve a voz do seu amado, com amor e com temor. Depois de ver esses dois pontos, a conclusão que temos é essa, irmãos. É com o coração inflamado, ardendo, que eu digo isso para vocês. Estamos vivendo uma terrível frieza espiritual, uma indiferença espiritual.
Você sabe que o número de ateus no mundo tem crescido assustadoramente. Por que o ateísmo está crescendo? É porque de fato as pessoas não creem em Deus? Não é porque as pessoas não creem em Deus, é porque elas estão decepcionadas com religião. Porque a igreja, como sinônimo de religião, não tem expressado verdadeiramente o testemunho do Senhor. A igreja, nessa esfera de religião, nesse formato religioso, ela tem sido uma aversão ao Evangelho. Ela não tem sido uma carta, ela não tem sido uma epístola divina. Então, o número crescente de ateus é simplesmente pelo fato de que a igreja não tem pregado pela vida e pelo testemunho o verdadeiro Evangelho. Um exemplo. No seu trabalho, no meio da sua vizinhança, na escola, na faculdade onde você vive, estuda, trabalha. Eu te pergunto, você é um luzeiro? Você é um luzeiro onde as pessoas podem ver a luz do Senhor? Ou você tem produzido trevas? No condomínio que você mora, o que você tem? Como você é conhecido lá? Como sua casa é vista pelos moradores? Ali repousa a paz, ali tem vida. Ou você verdadeiramente é um péssimo vizinho, é um péssimo funcionário? Ou as pessoas olham para você e dizem, crente como esse? Você é uma pessoa assim, sabe o que ela gera? Ateus, produz ateus. Irmãos, que tristeza é esta? Nós temos que ser uma carta. Veja bem, a palavra de Deus no Antigo Testamento, ela via por meio de revelação. Todo o Antigo Testamento é uma revelação da palavra de Deus, por meio dos profetas. Deus encontrou nos profetas o vaso aonde ele pôde derramar a revelação, a inspiração. E esses profetas falaram, movidos pelo Espírito de Deus. Não eram eles inspirados, é a palavra que era inspirada. Não eram eles que tinham autoridade, é a palavra que tem autoridade. Eles só foram meio, ou os meios que Deus usou. Toda a Escritura é divinamente inspirada, é a Escritura que é inspirada. É a Escritura que tem autoridade. Então Deus encontrou os profetas para que Ele pudesse nos enviar a sua palavra. E termina a dispensação do Velho Testamento, começa uma nova dispensação. Nessa nova, a palavra veio de uma maneira completamente diferente. Aquela palavra eterna, que era uma pessoa eterna, que criou todas as coisas e que sustenta todas as coisas. Quando Deus disse, haja luz, Ele disse isso porque a palavra é eterna e a palavra estava com Ele e a palavra era Ele. O Logos. Aí Deus diz, haja isso, e tudo que Ele disse foi criado, mantido, governado, todas as leis que regem o universo, tanto as leis da química, da física, todas estas leis foram criadas pelo poder da palavra e mantidas por esta mesma palavra. Agora esta palavra eterna encarnou, se tornou o verbo, Jesus é a palavra encarnada e enviada dos céus para nós. Ele era a fonte, quando esteve aqui na terra, de todo o conhecimento, de toda a autoridade expressa. Quando ele falava, irmãos, quando ele abria sua boca, as multidões ficavam atônitas. O último versículo de Mateus capítulo 7, quando ele terminou a exposição do Sermão do Monte, na sua versão está assim: e as multidões ficaram maravilhadas da sua doutrina. Irmãos, essa palavra maravilhadas, ela soa positivamente nos nossos ouvidos. Dá a entender que quando as multidões ouviram Jesus falar, eles davam glória bem alto, eles saíam jubilando, como se fosse uma torcida de futebol. Engano, está errado. A tradução deste vocábulo aí exprime completamente o contrário. Significa que as pessoas ficaram assustadas,
Ficaram em pânicos. A tradução desta palavra ali, maravilhados do grego, significa arrancar com uma pancada. É isto, a palavra ali diz isso, arrancar com uma pancada. Sabe quando uma coisa emperra, aí alguém coloca lá uma cunha e manda o martelo e aquele trem tem que sair com força? É isso aí. É esta palavra. E a gente lê assim, as pessoas ficaram maravilhadas. Não. As pessoas ficaram chocadas, sentiram como que perfuradas, espancadas, porque o que Jesus ensinava tinha vida e tinha poder. Tinha vida e tinha poder, porque o que ele pregava tem a ver com o céu e com o inferno, tem a ver com Deus e com Satanás, tem a ver com salvação e condenação, tem a ver com a morte e tem a ver com a vida, e não pode ser diferente de nós, irmãos. Digo aqui para os irmãos que pregam, todos irmãos, irmãs, professoras de crianças, todos nós precisamos ter essa mesma consciência. Você pode abrir a Bíblia para contar uma historinha para as crianças. Lembre-se que você está ali entre o céu e o inferno, entre salvação e condenação, entre Deus e o diabo. Então não brinque, ore, leve a sério. Peça o Espírito Santo que te ilumine, que te inspire, que te dê autoridade, que te dê capacitação, que te habilite, que te fortaleça, que te dê vida, que te dê autoridade, que te dê poder para você expor a palavra de Deus. Seja para contar uma história. Então, irmãos, e como esta palavra tem sido desprezada, como os cristãos estão se afastando da palavra. As reuniões da palavra são as reuniões desprezadas. São as reuniões que os irmãos têm colocado tantas coisas para, às vezes até como subterfúgio inconsciente, para dizer não pude ir. Como nós estamos apenas lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia para quê, irmãos? Lendo a Bíblia para desencargo de consciência. Oramos por desencargo de consciência. Porque se a leitura da Bíblia não nos levar à comunhão, não nos levar à mesa do Senhor, não nos levar à oração, o que nós podemos nos tornar? Religiosos intelectuais. Porque o propósito da Bíblia, como livro, é nos levar a uma realidade espiritual de uma palavra viva. Veja, primeiro a palavra foi revelada, depois a palavra foi encarnada, agora por último, o que a palavra vai ser no livro, no Novo Testamento, nas epístolas? Ela tem que ser expressada. Onde está isso, irmãos? 2 Coríntios capítulo 3, Paulo diz assim, vós sois carta, escrita, não com tinta, mas pelo Espírito Santo. Temos a palavra revelada, temos a palavra encarnada, agora temos a palavra expressada. Nós somos a expressão dessa palavra. Eu vou repetir isso mais uma vez, porque é difícil de entender mesmo, irmãos. Nossa vida precisa ser a expressão da palavra revelada e encarnada. Vou repetir mais uma vez. Nossa vida cristã não é religiosa. Não é religiosa. Nossa vida cristã, nossa vida como membros do corpo de Cristo. Nossa vida, que significa nossa vida? Quando Cristo que é a nossa vida, então nossa vida é Cristo dentro de nós, Cristo em vós é a esperança da glória. Então nossa vida é Cristo, nossa vida. Entende agora quando falo nossa vida? Porque muitas pessoas dizem nossa vida, pensa na alma, pensa na vida natural. Nossa vida, irmãos, se ela for natural, já está errado. Nós temos a nossa vida natural, temos a vida da nossa alma, mas espiritualmente você sempre tem que ver a vida num contexto muito mais elevado, não é vida biológica, é vida zoe, é vida espiritual. Cristo nossa vida, em nossa vida, nessa nossa vida, a palavra tem que ser expressada, isto é, ela tem que ser ouvida, ela tem que ser lida. Irmãos, vejo muitos irmãos fazerem isso. Gostam de falar de política nas redes sociais, gostam de falar. Gaste tempo. Gaste o tempo livre que você tem com essas páginas sociais. Fale de vida. Fale de vida, fale de Cristo.
Não é para falar do prefeito, do governador, do presidente. Deixe isso para lá. Daqui 4 anos tudo muda. Vem as mesmas mentiras e os mesmos mentirosos. Entende? Não perde tempo com isso não. Essas coisas não vão mudar, vão piorar. Vamos ajudar os irmãos a ouvir. Deixe Deus falar por meio da sua vida, porque é isso que Ele está buscando. Cartas, não rascunhos. Cartas. Mas como nós poderemos ser uma carta, irmãos? Se a palavra não tem preeminência na nossa vida, se a palavra não tem nos levado a relacionar com Deus, se a palavra não tem nos levado a relacionar com os irmãos, se a palavra não tem nos levado a relacionar no trabalho, nós somos pobres na palavra. Ficamos atrás de irmãos que têm conhecimento da palavra. Nós precisamos nós mesmos ter a nossa experiência. O conhecimento tem que vir da experiência. Deixe-me repetir isso mais uma vez. O conhecimento da palavra tem que vir da experiência com a palavra. Muitas vezes nós estabelecemos ler a palavra. Mas para que você está lendo a palavra? Você pode não perceber, mas você determinou ler a palavra para tentar acalentar a sua consciência. Gastamos 1h30 vendo futebol, 1h e tanto vendo filme. Temos dificuldade de gastar 5 minutos, não é lendo. Não é lendo, simplesmente ler. É colocar o coração nela e deixar que Deus fale com você. E Ele fala, irmãos. É como um rio, é como uma torrente. Porque você diz, mas eu leio, mas não entendo. Grave problema, irmãos. E o problema não está na palavra. Fecha ela. O problema está com você. Eu leio, irmão. Estou até desanimado de ler a palavra. Quando uma pessoa diz que está desanimada na palavra, apostasia. Apostasia. Uma pessoa que está tendo dificuldade com a palavra, apostasia, coração entulhado. Pode ver que você está dando evasão para músicas mundanas. Você tem ouvido, escondido muitas músicas mundanas. Você está vendo novela. Essas novelas é um antro de perdição. Antro de perdição é uma escola diabólica, satânica, que ofende a santidade de Deus, o testemunho cristão. Acaba, destrói com a família, porque mostra a legalidade das separações, a naturalidade de você abandonar um casamento, de você deixar a sua esposa por uma outra mulher, por uma mais nova. É a esposa que deixa o marido, porque agora encontrou um homem mais bonito, melhor. São jovens se prostituindo à torta e à direita. Tem novelas aí que está falando até mesmo de relacionamento entre irmãos. Triângulo amoroso entre irmãos. E os cristãos estão lá, irmãos. E por que um cristão consegue ver, ouvir e não se sente nem um pouco ofendido? Sabe por quê? Há muito o Espírito Santo se retirou. Como vai se sentir incomodado? Como que a pessoa vai se sentir incomodada ouvindo música que são de verdadeiros drogados, imundos, prostitutos, devassos? Você coloca no seu carro quando você está sozinho, quando você está sozinha, e você está ouvindo, mas Deus está vendo. Mas depois é só chegar no culto, levantar a mão e adorar. Adorar, Deus não recebe lixo, porque Deus não quer o que você canta. Deus quer o que você é. Adoração é o que você é, não é o que você canta. O Senhor diz para Laodiceia: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Mas por que a palavra está perdendo lugar no nosso coração? Porque o Espírito Santo já se retirou. Porque nós estamos com o coração entulhado de coisas. Aí você lê, vem o desânimo, nossas buscas estão erradas, nosso foco está errado, nossas intenções são malignas. Aí nós queremos, irmãos, que ler a Bíblia e sentir entusiasmado. Irmãos, que o Espírito Santo sopre sobre esse vale de ossos secos, para que eles possam reviver. E falo uma coisa para vocês, irmãos: a primeira coisa que Deus vai fazer é restaurar o lugar da sua palavra. Se Deus não restaurar o lugar da sua palavra na nossa vida, adeus avivamento. Nós vamos ter aviltamento e nunca avivamento. Deixe-me encerrar, irmãos, meditando com vocês aqui sobre o livro de Josias, para que a gente conclua esta palavra.
Aqui em 2 Reis, capítulo 22, e encorajo vocês a ler, especialmente esse assunto. Por que eu estou lendo 2 Reis, capítulo 22? Aqui a história de Josias é uma síntese, porém, leia em 2 Crônicas, a partir do capítulo 34, porque no capítulo 34, em casa, durante a semana, leia que você vai entender melhor. Ali os detalhes são mais pormenorizados. Mas deixe-me colocar alguns pontos sobre Josias. Irmãos, ouçam bem, guarde o que eu vou falar sobre Josias. Josias, ele começou a reinar, sabe com quantos anos? 8 anos. Quem vai temer um rei de 8 anos? Ele teve um péssimo pai. Imagina um menino que cresce tendo um padrão negativo na sua vida. Porém, por outro lado, irmãos, ele tinha uma excelente mãe. Então diga aqui para as mães, se o seu marido fracassar como sacerdote, como profeta, como pastor na sua casa, vá aos pés do Senhor, para que Deus te use para formar o caráter dos seus filhos. Tenho ouvido muito isso por aí, irmãos, muito por aí. Sabe o que as mães me dizem? Em muitos lugares. Dizem, irmão, meu marido, ele chega em casa, ele só quer dormir, ver jornal e ficar deitado no sofá. Só isso que ele quer. Os meninos ele não educa mais, não gasta mais tempo, não ora na mesa, não ora conosco. Imagina um defunto desse espiritual tentando formar o caráter de uma criança. Não tem coisa pior. Esse foi o pai de Josias, e muitos são como esse. Mas ele tinha uma excelente mãe. 8 anos, irmãos, uma criança. Parece uma contradição. Mas um menino que amava o Senhor. Se você estudar a história dos 19 reis de Judá, você vai ver que dois reis, tiveram verdadeiramente o coração totalmente voltado para o Senhor. Ezequias e Josias. Entre um e outro, passam 57 anos. 57 anos. Ezequias foi um rei piedoso, assim como Josias. Mas você vai descobrir que Josias, ele morreu muito jovem. Ele morreu com 39 anos, irmãos, tão jovem. E eu sempre me perguntei, por que Josias morreu tão jovem? Irmãos, Deus iria julgar a nação de Judá. Independente de Josias, independente do coração dele, Deus iria julgar Judá. Assim como eu quero te dizer, nós podemos nos voltar todos para o Senhor, mas nada vai impedir que ele julgue este mundo. Ele vai julgar. A cidade de Goiânia pode toda ela se converter, isso não vai impedir o juízo de Deus sobre este país, sobre esta cidade. O Brasil pode se tornar o país do Senhor Jesus. Pode se tornar 90% cristão, presidente, governadores, todos cristãos. Digo para você, nada impedirá que Deus julgue essa nação. O juízo dele virá. O juízo dele virá. Esse é um dos pontos. Porque os filhos, netos de Josias, todos foram julgados pelo Senhor. A nação de Israel, a nação de Judá não se voltou de coração para o Senhor. As reformas de Josias teve muito no aspecto pessoal e não coletivo. E um outro ponto que é muito sério, e você vai ver isso só em 2 Crônicas, capítulo 4, com mais detalhes. Havia uma batalha, haviam 2 grandes impérios naquele mundo. Um estava se levantando e o outro, de fato, já era o grande império. Egito e a Síria, ou o Egito e a Babilônia. 2 grandes impérios. Porque a Babilônia ela vai abarcar todos esses impérios, a Síria, todos eles. Então, o Império Babilônico estava se levantando. O Império Egípcio era o grande império. Então, o faraó Neco vai guerrear contra a Babilônia. E o que Josias fez? Josias se colocou no caminho de faraó Neco. Aí você vai ver que lá em 2 Crônicas 34, faraó Neco diz assim para ele: não se coloque no meu caminho, porque a minha guerra não é contigo. E a Bíblia diz que foi o Senhor que falou pela boca de faraó Neco. O que Josias fez?
ele insistiu naquela guerra. Aquela guerra não era dele. Era a guerra entre o mundo, que é o Egito, e Babilônia. Está vendo, irmãos? Da mesma forma, eu vejo muitos pastores aí publicamente batalhando para que o país não se torne um país homossexual, para que não... Irmãos, essa batalha não é nossa. A promiscuidade, a legalidade da promiscuidade é uma questão de tempo, porque dentro da sociedade já é aceito. Então muitos estão colocando boca no trombone, nós somos contra isso sim, é claro, mas o evangelho que nós pregamos não é evangelho contra homossexuais, prostitutas, porque tudo, irmãos, nós sabemos que é pecado, fere a santidade de Deus. Nós temos que pregar Cristo glorificado, pregar sua vinda, preparar a igreja, exortar a igreja, preparar suas vestes, porque o noivo está voltando, porque esse mundo será julgado. Então tem muita gente aí levantando bandeiras contra essas coisas, e não vai adiantar nada, só vai produzir ódio, ira. Satanás tem usado isso como uma terrível distração para enganar muitos. Nós temos que pregar a verdade, nós temos que pregar a verdade que liberta as prostitutas, que liberta os viciados, que liberta os homossexuais, que liberta todos os pecados. Porque o grande problema de pecado na nossa sociedade não é só o homossexualismo. A questão é que isso agora está virando cultura. E esse é o grande problema. A questão homoafetivo é que está sendo aceito como algo muito natural, e se você discorda, você é um homofóbico, você está fazendo bullying, você está agindo de forma discriminatória, cometendo crimes. Quer dizer, nós não temos mais os nossos direitos. Esse é o grande problema. Mas isso, irmãos, digo para vocês, não é a nossa guerra. Nossa guerra não é contra o Egito e contra a Babilônia. Nossa guerra, irmãos, é contra principados, potestades, dominadores e ossos espirituais da maldade. Nossa guerra é muito mais elevada, é muito mais séria. Então nós temos que fazer o quê, irmãos? Nós temos que ter a palavra, nós temos que ter a fé, nós temos que ter o capacete da salvação, nós temos que estar calçado com o Evangelho, nós temos que estar no Senhor, revestidos do Senhor. Esta é a nossa guerra. Então esse foi um problema de Josias. Mas aqui, irmãos, diz, e você vai ver, a Bíblia coloca algumas datas na vida de Josias. 8, depois 12 anos, depois 18 anos, depois 26 anos. Essas são as datas importantes na vida do Josias. Ele era bem jovem, irmãos, 26 anos. Quando ele viu que o templo estava com muitas fissuras, com muitas fendas, a casa de Deus. E o que ele fez, irmãos? Ele mandou que um dos seus servos, está aqui no capítulo 22, o versículo 4, quando ele diz assim, ele falou para Safã e até o sumo sacerdote Uquias, para que ele atentasse para a reedificação da casa do Senhor, para que as fissuras, as fendas da casa do Senhor fossem fechadas. Estava havendo uma reforma, porque quando você estuda a história, você vai descobrir que houve um rei chamado Acás. Esse Acás, ele foi um dos piores reis de Israel, de Judá. E sabe o que ele fez? Ele destruiu o templo, ele queimou as coisas sagradas. Ele fez algo terrível. Foi um dos piores reis. Então havia muitas fendas, muita coisa danificada, e muito lixo da idolatria estava dentro. Aí ele pede para tirar. Era essa reforma. Aí você descobre, irmãos, que no versículo 8 está assim: então disse o sumo sacerdote Uquias ao escriba Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. É interessante que a tradição rabínica diz que este livro, ele foi entulhado por Acás. Se você olha isso, você vai descobrir que Acás, ele derrubou muitos pilares, muitas paredes, e o livro da lei. E alguns, nessa tradição rabínica, diz que possivelmente esse livro fosse aquela tábua, as tábuas da lei, que estivesse dentro da arca, ou então
todo o livro de Deuteronômio, porque você sabe que Deuteronômio é uma síntese de toda a lei. Um livro muito importante para os judeus. E este livro foi encontrado. Irmãos, imagine agora, eles encontraram a palavra. E aqui você vai ver que quando essa palavra é lida diante de Josias, ele rasga suas vestes. Ele leva o povo de volta para Deus. Ele restaura a Páscoa. Diz que nunca, desde o tempo dos juízes, não se havia feito uma Páscoa como aquela. É claro que no tempo de Ezequias, eles também celebraram a Páscoa. Não como nos dias de Josias. Nos dias de Josias foi algo tal. Então isso é muito importante. Mas o povo não se voltou para a palavra, irmãos. Era algo superficial. E sabe o que aconteceu, irmãos? Nós ainda vamos chegar lá. O Senhor vai nos permitir ver nas próximas palavras. Quando nós estudarmos o final de todo este cativeiro, nós vamos ver a destruição que veio sobre aquele povo. Sabe por quê, irmãos? Porque não deram valor à palavra. Deus levanta um homem, muitos anos depois. Deus levanta Esdras. Esdras foi aquele que veio para poder dar à palavra o lugar central na vida espiritual do povo de Deus. Esdras. Josias não conseguiu, irmãos. Ele não conseguiu, porque o povo não se voltou. E sabe o que Deus fez? Deus tirou Josias do meio daquele povo. Deus colheu o seu fruto, mas aquele povo ficou para a sua própria ruína. A nação se perdeu, a nação foi levada para o cativeiro da Babilônia. As mulheres se tornaram escravas. Somente os jovens, alguns foram separados, como Daniel e seus amigos. Os outros foram se tornar escravos na Babilônia, foram mortos, a cidade foi destruída, o templo destruído, todos os tesouros sagrados da casa, do templo, foram levados para a Babilônia. Foi um opróbrio, irmãos, um opróbrio. A Bíblia diz, está lá em 2 Crônicas, capítulo 34, quando Josias morreu, diz que Jeremias escreveu uma lamentação nos dias da morte de Josias. É como se ele estivesse vendo todo o caminho que Deus abriu para a restauração, para o avivamento, se perder. E agora Josias iria ficar sozinho, como nós sabemos que ele ficou. Foi abandonado. Oh, meus irmãos, eu chamo a atenção de vocês para isso. Para que nós prestemos atenção nesta palavra. Na seriedade de darmos a essa palavra o lugar central na nossa vida. Nossa vida pessoal e nossa vida congregacional. Deus tem nos dado um céu aberto, mas muitos não têm dado valor. Muitos não têm dado valor a um pequeno remanescente, e ainda por causa desse pequeno remanescente que os céus estão abertos. E alguns estão vivendo, irmãos, das migalhas que caem da mesa e estão satisfeitos com isso. Nós não podemos nos satisfazer com migalhas. O Senhor, como Ele já nos falou, Ele quer nos dar uma mesa farta de revelação, de vida, de poder. Nosso casamento precisa desta palavra, nossa vida precisa dessa palavra. Ataques por todos os lados. Espíritos agindo com tantos dados contra nós. Nossos filhos, irmãos, nossos filhos estão à mercê de todo tipo de ataques nesse mundo. Aonde nós podemos recorrer? Aonde nós podemos encontrar força para orar? A não ser, irmãos, nesta palavra. Você orar esta palavra, você crer nesta palavra, você se firmar nesta palavra. Ela ser vida dentro de você. Ela ser um trombone de Deus nos seus ouvidos. Imagine, falando. É isso que nós precisamos, dessa palavra que nos perfure, que nos ajude, que alimente a nossa fé, que vivifica o nosso coração, irmãos. Esta palavra nós precisamos. Sem ela, estamos fadados a morrer espiritualmente. Ver o pior acontecer na nossa própria vida. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude. Que esta palavra tenha lugar central. Vamos cada um de nós
nesta manhã, ir aos pés do Senhor e perguntar ao Senhor: Senhor, como eu tenho sido com a tua palavra? O que tenho feito eu com a tua palavra? Como eu tenho tratado ela? Como tem sido ela na minha experiência, na minha vida, no meu casamento, nas minhas orações, na minha devoção, na minha dedicação, na minha consagração? Qual é o lugar que a tua palavra tem ocupado na minha vida? Porque se ela não ocupar, o mundo vai ocupar. Satanás vai arrumar muitos entulhos para colocar no seu coração, para sufocar essa palavra. Que o Senhor nos ajude mais uma vez, irmãos. Que nós possamos perceber o amor, a graça e a misericórdia do Senhor ministrada a nós nesta manhã. Que Deus os abençoe. Pai, é no teu nome que nós oramos nesta hora, Senhor. Pedindo o teu socorro, pedindo a tua ajuda, pedindo que o Senhor venha a nós como o Senhor foi naquele vale de ossos secos. Sopra, Senhor, teu Espírito. Senhor, que este mover do Senhor venha pelo poder da tua palavra. Esta palavra que cria, esta palavra que restaura. Precisamos dela, Senhor. Precisamos dela na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, em todas as áreas. Nós precisamos dela como a nossa proteção, como a nossa luz, como o nosso escudo. Nós precisamos dessa palavra. Precisamos dela dentro de nós, precisamos dela fora de nós. Precisamos dela como um caminho. Nós precisamos desta palavra, para que não sejamos distraídos pelos enganos do mundo, pelas astutas ciladas do diabo. Senhor, ajuda-nos. Restaura a tua palavra, Senhor. O Senhor tem feito desta comunidade um lugar tão especial para o Senhor falar. Senhor, não deixe o inimigo destruir a força e o poder da tua voz nos nossos corações. Dá-nos fome da tua palavra, Senhor. Dá-nos desejo por ela. Senhor, quando nós viemos a este lugar, é atrás dela que nós estamos, Senhor. É buscando ela que nós devemos nos encontrar sempre, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Ela é o pão que nós precisamos para hoje, Senhor. Nós não queremos viver de migalhas. Nós queremos sentar na mesa, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque mais uma vez nós podemos ainda, Deus, ainda escutar a tua voz. Senhor, tem misericórdia de nós. Traz arrependimento, Senhor. Traz arrependimento pela maneira como nós temos tratado a tua palavra. Senhor, quanto tempo gasto inutilmente. Quanto tempo gasto, Senhor, com coisas perversas nos nossos ouvidos, nos nossos olhos. Temos o ouvido entulhado de tanto lixo pornográfico, promíscuo, carnal deste mundo. Temos deixado os nossos olhos sobre telas de imoralidade, de violência. Senhor, nós temos amado essas coisas. Senhor, destrói este amor maligno do nosso coração, Senhor. Que nós tenhamos prazer, Senhor, nas coisas santas. Dá-nos um olhar que busque as coisas do alto, Senhor, na tua palavra. Senhor, nós queremos ver o teu trono na tua palavra. Queremos ver a tua santidade na tua palavra. Queremos te conhecer na tua palavra. Queremos te ouvir na tua palavra. Vem, Senhor. Senhor, nós queremos este milagre nesta manhã, Senhor. Senhor, mais do que cegos enxergarem, mais do que surdos ouvirem, paralíticos andarem. Senhor, este milagre para nós é muito, mas muito mais significativo, Senhor. Que a surdez espiritual seja curada nesta manhã. Que os cegos espirituais possam ver a luz da tua glória, Senhor. A luz da tua revelação, Senhor. Para que os surdos possam hoje, Senhor, talvez pela primeira vez, ouvir o som da tua voz. Tua doce voz. Voz que liberta, voz que cura, voz que restaura, voz de vida, voz de poder, essa voz que fala, essa voz que é como uma trombeta, vem sobre os nossos ouvidos. Queremos, Senhor, queremos este milagre nesta manhã,
É confiado no poder do nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Traga cura nesta manhã. Traga cura, Senhor. Limpa esses ouvidos, Senhor. Limpa esses ouvidos. Tira as escamas desses olhos, Senhor. Cura essa miopia espiritual, Senhor. Tira essa carnalidade desses olhos, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Senhor, no nome de Jesus. Neste nome, Senhor, que o Senhor nos deu autoridade sobre todo tipo de doença. Especialmente, Senhor, sobre essas, onde nós vemos a maior necessidade dos nossos dias. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.